Conseguiste meter essa música? Sim, consegui. Já está lá. Irmão, me ajuda só aí. Não. Só em Jesus. Isso é só. Deus abençoe a todos. Amém. Nos coloquemos de pé, vamos orar. Oremos todos. Maravilhoso Deus Pai. Santo Deus que está nos céus, nós te louvamos e glorificamos. Remetemos e nos temos em tuas mãos. Abençoa a pregação. Abençoa o instrumento ao qual tu vai usar. Que não sejam homens que será o Senhor nos falar todos nós. Expulsão do Espírito da nossa alma. Em nome de Jesus, tu vai nos dar. Espírito da sua presença. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos ler a palavra assim que estamos de pé. Estamos no livro do Apocalipse. Estamos no livro do Apocalipse, capítulo. Irmão Benedito, pega a Bíblia, vai ler a carta da era de Laodicea. Apocalipse 3, 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja pode sentar. Irmão, continua aí. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Mais uma vez, que Deus nos abençoe. Amém. E estamos alegres? Amém. Estar na casa do Senhor é uma graça. E a graça é graça para quem a recebe como graça. E nós glorificamos ao Senhor porque Ele nos fez uma graça especial de estar aqui logo ao princípio do culto, a abordação do irmão, e a se referir do continente ao qual nós estamos a viver. Na verdade, o Evangelho do Antigo Testamento e do Novo Testamento começou no continente europeu, no continente ao qual nós estamos. Quando se referimos a Israel, também faz uma outra parte da União Europeia. E o Antigo Testamento focava só no povo. O Novo Testamento, o Paulo lá começou. Se você vê a cidade ao qual o Paulo andou, são cidades europeias. Normalmente, não seríamos nós a vir aqui levar o Evangelho. Não. Seria eles a nos levar o Evangelho. Mas o que nós estamos a ver hoje é o contrário. E aquilo que nós acabamos de ler na era de Laodiceia. Tu és cego, mas está a dizer, eu estou a ver. Tu és nu, mas está a dizer, eu vesti. Ao contrário da vida, é aquilo que nós estamos a encontrar hoje na era de Laodiceia. E eu hoje vi aqui com muitas brochuras, muitos livros. Creio que é a primeira vez, né? Muitos hoje. As pessoas às vezes pensam que eu não leio. Eu não leio. As brochuras
somos produto da mensagem do último tempo. Estão vendo pão? Pão é produto de trigo. Sem o trigo, não há pão. Sem o trigo, não há pão. É aquilo que nós somos. Somos produto da mensagem do último tempo. Sem a mensagem do último tempo, como o pão não vai existir, nós também não vamos existir. E se estamos, porque a mensagem existe. E pregamos a mensagem do último tempo. Eu falei na quinta-feira que ia explicar o que é a igreja denominacional. Mas, pelo tempo, não vamos conseguir. Penso, desculpa, não vou conseguir. Hoje, vamos entrar na era da igreja de Laodiceia. Da forma que nós falamos do Paulo e da mesma forma que vamos falar na igreja de Laodiceia. Mas, na era de Laodiceia, vamos começar de uma forma diferente. Por quê? Aqui temos que já estão na mensagem, como também as que entraram agora na mensagem e não dominam bem o que é a mensagem. É onde que nós vamos começar hoje. Por isso eu disse, cristão denominacional, podemos explicar nos tempos oportunos. Os que vieram na mensagem, ou seja, os antigos na mensagem, quando nós falamos do Paulo dizia que haja uma igreja numa cidade. Mas todos nós somos testemunhos. Seja a igreja católica não respeitou, pentecostais não respeitaram, batistas não respeitaram. E nós dissemos, nós temos a verdade e a mensagem. Em vez de nós também, que dissemos, somos a mensagem, e respeitamos, também não respeitamos. Amém. E isso é a verdade. Todos nós somos testemunho a ver. Igreja é mensagem. Vai lá encontrar fotografia branca, profeta. Igreja é mensagem. Estamos aqui a dizer, somos produto da mensagem do último tempo. Igreja é mensagem. Mas por que igreja da mensagem? Igreja da mensagem, igreja da mensagem. Mas se todos nós temos um só Deus, e dissermos todos nós que recebemos uma só mensagem, todos nós, mas por que não podemos ficar juntos? Amém. É o ponto que as perguntas que todos nós temos. Eu já falei com os pastores, mas ninguém também conseguiu me ouvir. Normalmente, deveríamos ter uma só igreja, porque Jesus Cristo virá buscar uma só igreja. Uma só igreja. Por isso que eu não quero falar da igreja de nacionais. Ia nos levar tempo. É difícil de dizer que se Cristo vier hoje, virá aqui nos buscar. No outro sítio também, da mesma mensagem, estão a pronunciar as mesmas palavras. E os filhos de Deus entraram numa confusão. Não vem conosco. Também somos da mensagem.
são da mensagem. Levam a Bíblia, pregam como nós e levam também as brochuras e o nome do irmão Grana em frente. E é triste essas coisas, porque nos leva às vezes de chorar. Não é bom. Não é bom. Quando você vê o sacrifício de Cristo na cruz, Ele sozinho, mas hoje, atrás do seu nome, atrás do sacrifício, de sofrimento de uma pessoa, milhares estão a beneficiar. Fisicamente, como também espiritualmente. Em vez de ficar só a beneficiar fisicamente, mas começaram a criar barreiras para que as pessoas não avançam mais ao Cristo que sofreu. Irmão, cada um vai pagar. Cada um vai pagar. Hoje, as pessoas ofendem a mensagem. Sim, eles têm razão. Vocês adoram um homem. Sim, eles têm razão. Vocês pegam as fotografias, vocês façam isso. Sim, têm razão, porque nós fizemos isso. Amém. Amém. É triste? É triste. E nós que cá estamos, os irmãos que já estão na mensagem, sabem as tentações que existem na mensagem entre nós. Os irmãos que estão chegando agora, presta atenção. É uma letra para vós e também para aqueles que já estão na mensagem. Amém? Amém. É triste, mas numa outra fase é alegria. Porque quando as Escrituras estão a se cumprir, para nós estamos a ver que Cristo está de volta. E as Escrituras devem se cumprir. O dia que o Judas vendeu o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos choraram. Que tristeza no coração. O colega vendeu o mestre. São colegas do serviço dessa mensagem que vão vender a mesma mensagem. Não procura diabo fora, não. Lhe procura na mensagem. Ele está na mensagem. Judas estava a andar com Cristo, mas foi ele. E os outros choraram. Mas afinal de contas era para cumprir as Escrituras. E se temos algumas pessoas nessa mensagem com comportamentos do Judas, choramos, mas também glorificamos ao Senhor. As Escrituras devem se cumprir. Amém. Hoje temos um tema, não sei se já alguém ouviu isso, o tema que nós vamos falar isso hoje. O livro da revelação, o livro da exposição das 7 eras da igreja. Ele é mesmo o tema. Ele é mesmo o tema. O livro da exposição das 7 eras da igreja. Eu vou ler, vou ler alguma coisa aqui para que nós possamos entender alguma coisa. Pedro, quase ao fim, antes do Apocalipse. Pedro, capítulo 1,
versículo 1 e 2. Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Irmão, pode ler. Mais Pedro, capítulo 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto e Galácia, e Capadócia, Ásia e Betânia. Para aí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. A carta está a ser escrita para um povo particular, para um povo especial. Mas este povo são estrangeiros e estão dispersos. Quando essa carta vai chegar em Lisboa, os estrangeiros de Lisboa, esse estrangeiro aqui não se trata de estrangeiro nacional, não, das nacionalidades, não. Trata-se que os cristãos na terra somos estrangeiros. Quando essa carta chegar na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que aqueles cristãos só que são estrangeiros, a carta está escrita apenas para eles. Continua, irmão, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Para. Quais são esses estrangeiros? A Bíblia se explica na Bíblia. São aqueles eleitos que Deus elegeu segundo a sua presciência. Esses eleitos não são João 3,16, não. João 3,16, Deus amou o mundo inteiro. No meio daquele que Deus amou, no João 3,16, existe mais um povo especial naquele meio. Continua. É santificação do Espírito para a obediência. São povo que são santificados na obediência e aspersão do sangue do Cristo. Não sei se estamos a perceber essas coisas. Irmão, vamos, Efésios 1. Efésios 1, 3 e 5. Pode lançar no quadro mais rápido, se o irmão atrasar a busca, ele poderia fazer a leitura no quadro. Efésios 1, versículo 3. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Igreja, presta atenção. Essa carta que está sendo escrita não é para que nós chamamos os cristãos, não. Porque o nome cristão, hoje em dia, é igual àquele nome que nós chamamos de pessoa. Mas, aqui, essa carta está sendo escrita para um povo específico. Um povo específico, um povo diferente, mas esse povo são espalhados no mundo inteiro. Qual é este povo? Aquele povo que o Senhor falou no João 10,16, que eu tenho mais outro povo que
o noivo escreveu para a noiva. E entre o noivo e a noiva, tem as suas linguagens que eles usam. Eu tenho um irmão que me disse, quando tinha noiva, basta ele passar, fazia. Está vendo? Quando ele faz aquilo, eu estou a passar, ouvir. Mas não estou a entender nada. Mas quando a noiva vai ouvir aquele sinal, para ele é uma mensagem. É isso a mensagem do último tempo. É isso que se chama a mensagem do último tempo. Que o noivo escreveu, mandou a carta, mas infelizmente, e nós vimos a quem o noivo mandou a carta. São os eleitos. Não São João 3,16, não. Mas são Efésios 1,5. Aqueles eleitos, Deus lhes deu uma carta. Por quê? Porque Cristo vai lá demorar. Para que vocês não fiquem isolados, vos deram uma carta. Quando tem uma doença, vai na carta. Marido não está. Vou fazer o quê? Vai ler, na sua pisadura, somos salvos. Aplica. Quando está com tristeza, vai procurar. A tristeza é onde? O justo viverá pela fé. Não tem trabalho? Amém. E essa linguagem que escreveram com a Bíblia é só a noiva que vai entender. Amém. Razão para a qual ele disse: deveria normalmente ter uma igreja numa cidade. Mas quando a carta chegou, dirigimos a carta, irmão no carro, a carta chegou. Quando ela lá deixa, irmão Velusta passar, pegou a carta, começou a ler. Quando o irmão Velusta leu a carta, vai entender diferentemente a irmã no carro. Porque a noiva sabe qual é a linguagem do marido, do esposo. É isso a interpretação da Bíblia. Hoje não estamos a dizer das igrejas de fora, não. Só da mensagem. Só mensagem. Por que temos igreja, mensagem, igreja, mensagem, igreja, mensagem? Amém. E eu tenho aqui um livro. O livro vai passar. Cada um vai ler o título e para ver quem escreveu o livro. Irmão, faz rápido, os outros também devem precisar. Você quer abrir para ver? Vê. Então, enquanto os outros estão a ver, irmão Evaristo, o que é que você vê? Você, a irmã que está lá, está escrito o quê? No coisa? Sim. Que escreveu o irmão Branham, esposo dos 7. Expiação. Uma expiação das 7 eras da igreja. Passa para os outros. Temos um livro intitulado Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. O autor é irmão Branham. Vocês sabem, quem defendeu, o que escreveu, sabe, quando está defendendo, a citar os autores, quando vai redigir sua carta, tem que ter o nome daqueles autores. Então, o autor daquele livro é irmão Branham, que escreveu. Irmão Branham escreveu um livro, e esse livro chama-se Uma Exposição
das 7 eras da igreja. Irmão Branham que escreveu. Vamos ler Jeremias 36:4. Irmão Branham escreveu um livro chamado, ou seja, o título, Uma Exposição das 7 eras da igreja. Irmão, lê Jeremias 36:4. Jeremias 36:4. Então Jeremias chamou a Baruch, filho de Nerias, e escreveu Baruch da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Jeremias foi um profeta de Deus, igual modo a Moisés, igual modo ao Elias, igual modo ao Paulo, como também igual modo hoje ao irmão Branham. Todos eles são profetas. Todos eles. Mas, no meio dos profetas que Deus chamou, havia profeta chamados profeta escriba. Escriba, hoje podemos interpretar intelectual. Os escribas são pessoas que sabiam escrever. E no meio dos apóstolos, dos profetas que Deus chamou, no meio deles havia profeta escribas. Quando dizer profeta escriba, os escribas significa um colégio das pessoas que sabiam ler e escrever. E Jeremias não sabia escrever, nem ler. Profeta de Deus. Não sabia ler, nem escrever. Se ele dizer vai à esquerda, ele vai à direita. Jeremias não sabia. Mas Deus lhe deu uma mensagem. Na mensagem que ele recebeu, deve escrever. Agora Jeremias não sabe escrever. Jeremias é diferente de Moisés. Moisés, se recebeu os 10 mandamentos, não precisava de ninguém. Ele sozinho escrevia. Porque ele estudou na casa do faraó. Mas Jeremias não teve a oportunidade de estudar. É como João Batista. Não sabia escrever. Jeremias tem mensagem. E agora eu vou escrever como? Jeremias foi chamar Baruch. Baruch vem. Como você sabe escrever? Eu vou começar a te dizer que tu escreve para mim. Amém. Amém. Eu não sei escrever, mas eu tenho uma mensagem de Deus. Tu escreve para mim. Jeremias começou a gritar. Deus me disse, não vai. Escreve da forma que eu estou a lhe dizer. E Baruch escreveu. Vamos no 1 de Pedro 5:12. 1 de Pedro 5:12. Primeira carta do Pedro, no capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler. Por Silvano, vosso fiel irmão, com quem escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdade, graça de Deus
Deus, na qual está firmes. Pedro também não sabia escrever. Esse livro aqui de primeira carta do Pedro, segunda carta do Pedro, Pedro também não sabia escrever. Chamou irmão Silvano, que escreveu a palavra é de Pedro, mas quem escreveu foi o Silvano. É dessa forma que Deus faz com os seus servos. Por que estamos a dizer essas coisas? Esse livro que vocês viram, uma exposição de 7 eras da igreja, William Marion Branham, não foi Branham que escreveu. Não foi ele. O autor, William Marion Branham, não foi ele que escreveu. Não foi ele. Na sua vida, o Branham fisicamente estudou bem até 6ª classe. A sua capacidade intelectual não lhe permitia escrever um livro. Não pode. As brochuras não são livros. Livro tem as normas gramaticais para escrever um livro. As brochuras não são livros. As brochuras, irmão Branham, a falar, como aqui podemos ver, a falar, estão a gravar. Nas gravações, escreveu letra por letra da forma que ele pregou. Significa, bom dia, aqui também, bom dia. Boa tarde, aqui também, boa tarde. Mas, no livro, requer algumas normas. Quando o irmão Branham começou a pregar essa pregação, até lá não tinha nenhum livro. Temos alguns livros, como esse daqui, mas o autor se identificou. Não é Branham que escreveu. Mas alguém escreveu sobre Branham e no fim meteu o seu nome. Mas aqui vimos que alguém escreveu, mas meteu que Branham que escreveu. E esse livro aqui que causou desordem na mensagem do último tempo. Se hoje temos 2 igrejas, 3 igrejas da mensagem, 4 igrejas da mensagem, porque Branham escreveu esse livro. Porque na mensagem, a era de Laodiceia, os cristãos têm 2 dons. Primeiro, de orar muito e de ler muito. Porque a Bíblia diz, nos últimos tempos, o conhecimento vai aumentar. E esse conhecimento aumentou-se especialmente na mensagem do último tempo. As pessoas sabem, dominam mesmo a Bíblia. Mas, infelizmente, dominam uma carta que não te pertence. Razão da qual cada um interpreta da sua própria maneira. O que aconteceu? Irmão Branham tinha desejo de escrever um livro. Pela primeira vez. Aquilo ele falou numa das suas brochuras, Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 10. Ele falou uma coisa. Irmão, pode ler. Estamos na era de
terceira. É uma era de complicações, turbulência. O avião em cima está fazendo assim, cinto. É este tempo ao qual nós estamos a viver. Todos os demônios especiais do Éfeso, no tempo do Adão, do Paulo, estão aqui hoje. Porque estamos no fim. Quando foram capturar ou matar Bin Laden, os Estados Unidos fizeram um bom plano. Mandaram aqueles militares formados, são especialistas. Porque ele sabia, se fazer só um erro, aquele homem vai fugir. Não podia mandar para aquela pessoa, não. E esse é o tempo ao qual nós estamos a viver. Cristo mandou os verdadeiros servos, os verdadeiros seus filhos, de maneira que, seja o diabo vem para nos enganar, não vai conseguir. Amém. Não vai conseguir. Porque Ele nos preparou. E, glória a Deus, quando tu está a viver hoje, nesse tempo, és crente, saiba que você é bem formado. Amém. Amém. Aquele demônio que fez cair a Eva, se hoje entrar nas nossas irmãs, não vai conseguir. Amém. Irmã, se tu fosse a Eva naquele tempo, não ia cair. Não ia cair. Aquele demônio que entrou que fez cair o mundo inteiro naquele tempo, se entrar aqui hoje, com a mensagem, com a palavra de Deus, ninguém vai cair. Amém. Amém. Isso é a graça de Deus. Somos um povo especial. Amém. E recebemos a carta. E entendemos a linguagem do noivo. Amém. Não estamos batalhando, não. Estamos estáveis, quietos. Sabemos o que Ele está a nos falar. Irmão Branham não escreveu esse livro. Tinha desejo, irmão, pode ler. Quem está a falar é Branham. Estamos a ler a ele porque se trata dele. Vamos. A revelação de Jesus Cristo, pregado no dia 10 de dezembro de 1960, parágrafo 10. Nunca se tornou tão claro no meu coração até a última eleição. E então eu vi onde nós estamos. Então o Espírito Santo começou a me revelar para advertir o povo e posicionar isto. E eu não posso fazer isto numa igreja como esta suficientemente. E então se me sentasse e simplesmente escrevesse o livro. Olha o livro. Em dezembro é aonde que ele estava a pregar essas pregações. Nesse livro tem 8 pregações no livro. Ele teve aquela ideia. Como estamos a chegar no tempo do fim, o Espírito Santo me revelou, deve posicionar a igreja. Então, gostaria eu fazer um livro. Mas só que, infelizmente, o nível dele acadêmico não lhe permitia. Como Jeremias, como Pedro, ele também é igual. Mas ele não é como Jeremias e como Pedro. Ele poderia escrever e ler, mas escrever as normas de um livro. Não é o seu livro. Sexta classe? Não. Não consegui. Então, dali, o que ele vai fazer? Vai na bonjura, um homem correndo,
parágrafo 26. Irmão Branham está aí a dizer alguma coisa. Parágrafo 26. Um homem correndo, parágrafo 26. Um homem correndo na presença do Senhor. Parágrafo 26. Primeiro tiramos isso, direito da fita. O que vai se fazer? Quando ele pregava, estavam a gravar. Vai, continua. Da maneira que foi escrito ou falado. Quer dizer, da forma que está escrito, foi gravado, depois, vai. Você sabe, pode-se pregar um sermão é uma coisa, e então escrever um livro é outra. Estão vendo? Estão entendendo? Não vou explicar, o português é claro. Continua. Veja, como caso eu tocasse num assunto, como se eu lhes dissesse, vocês entenderiam. Eu dissesse, agora, a semente da serpente. Veja, bem agora o leitor. Para aí, Dani. Aí vou explicar. O que ele está dizendo? Quando ele pregou a semente de serpente, quando vão escrever este livro, que não tem nada a ver com a semente de serpente, pegam aquela pregação, põe aqui nesse livro. Ele está a explicar, se tirar algumas frases, algumas expressões daquela pregação e colocar nesse livro, se o livro chegar na mão de uma pessoa, não vai conseguir entender. E uma continua. Bem, agora o leitor desse livro, se tirasse isso, iria querer saber o que é a semente da serpente. Está vendo? E não saberia se acontecesse disso chegar num lugar tal como e preceito ou o livro, assim. A pretensão era, vai chegar no mundo inteiro. E hoje chegou. Amém. A pretensão vai chegar também, chegou. Continua. E eles achariam que não somos pessoas inteligentes. Por isso, essa confusão que nós também temos hoje. Branham escreveu e o livro dividiu a igreja. Branham escreveu e o livro dividiu a igreja. Continua. Por isso consegui que o irmão Wiley... Agora, irmão que? Vai. Irmão Branham, como Pedro, chamou Silvio, como e nós lemos Jeremias e chamamos Baruque, Branham chamou irmão Vai. Irmão Vai era doutor em teologia, mas creio na mensagem. Como você é doutor na teologia? Muitas brochuras lhe chamam doutor. Esse doutor não é da mensagem. Era já doutor na teologia. Quando creu na mensagem, irmão Branham continuou a lhe chamar de doutor Vai. Mas, irmão Branham fez uma oração. Na história da igreja, temos um irmão, Jaís, também fez a mesma oração, que nessa mensagem deve produzir os doutores. E nós vimos. Nessa mensagem deve produzir os pregadores. Porque quando o irmão Branham começou a mensagem, era sozinho. O que ele fez? Começou a colaborar com outras igrejas. Um deles, irmão Vai, ouviu Branham, deixou a sua igreja e seguiu o irmão Branham. E irmão Vai, vai irmão, vai fazer o quê? Por isso eu consegui que o irmão Vale me ajudasse um pouco com isto e mantivesse a linha do mesmo pensamento. Para. O primeiro problema está aí. Irmão, vai, ajude-me a escrever. O meu pensamento
seja a gramática, vai mudar, mas guarda o meu pensamento. Porque a pregação é o pensamento que o homem tem. Quando vai escrever o livro, guarda o meu pensamento. Vai. E proporcionar-se gramática. A gramática pode corrigir. Mas cuidado! Quem defendeu sabe o que eu estou a falar. Quando vai escrever, guarda o meu pensamento. O irmão vai, aceitou. Quando o irmão vai, o que foi? O irmão vai criar uma comissão. Naquela comissão, guardar os arquivos. Os arquivos eram o quê? As fitas, as gravações. Depois buscar uma irmã, começou a tirar das fitas para escrever nas folhas, mas não é o livro, sob a forma das brochuras. Quando chegou forma das brochuras, pegaram e entregaram o irmão, vai. Como você é? Não era só, era doutores. Mas o responsável era o irmão, vai. Você, irmão, vai, escreva esse livro. Na base dessas pregações. Irmão vai, pegou. Quando o irmão vai, ele pegou, começou a ler, tive uma ideia. Vai ainda no 26. E então nisso acho que o nosso precioso irmão deve ter conseguido um pouco de inspiração extra. Então, vê, irmão vai a ler, conseguiu uma inspiração extra do profeta, não, mas dele. O que ele fez? De alguma forma, e disse que iria escrever uns 2 livros por conta própria. Amém. Quem está a falar é o Banana. Quando o irmão vai, pegou as pregações, lendo, disse, eu também fui inspirado na sua pregação para criar mais 2 livros. Não é mal, é bom. Um pregador, se ouvir outro pregador, pode ele também criar as pregações na pregação do pregador, não é mal. Mas o problema é o quê? Pode tu escrever, no fim escreve, vai. Você que escreveu na sua inspiração. Irmão, vamos dividir o tempo para não ler muito. Agora, quando fizeram tudo, e o irmão vai, começou a escrever. Escreveu. Ele fez sair 2 livros que não tem nada a ver com esse aqui. Mas esse aqui é o livro de Branham. Quando esse livro saiu, Branham estava vivo. Dia 4 de dezembro de 1965. Branham morreu quando? 2004? 25 de dezembro. Morreu e acidentou quando? No dia 18. Morreu no dia 25. No dia 4 de dezembro, o Branham estava vivo, com a saúde. O livro sai. Quando o livro saiu, o Branham me disse, tens aí as citações, para não para tempo. E o Branham disse, vou ler o livro e se encontrar lá algumas coisas vou retificar. Infelizmente, no dia 4 o livro sai, no dia 18 acidente. E ficou lá no hospital e no dia 25 morre. O profeta foi. E não conseguiu ler o livro. Agora, quando o livro saiu, como ele tinha dito, a petição
maneira o livro vai no mundo inteiro. Estamos a falar de que hoje? Por que temos igreja, todas as igrejas em nome da mensagem? Se fugir da igreja católica, fugir pentecostais, fugir luteranianos, testemunhas de Jeová nós fugimos, vieram da mensagem, o que nós fugimos e encontramos mais da mensagem. Por quê? Amém. Amém. Queremos saber o porquê. Quando o livro começou a circular, uma só mensagem, meu irmão, até 65, o profeta morreu. O livro no mundo inteiro. Como nós somos cristãos de Belém, gostamos de ler, nós lemos mesmo esses livros, podemos ler 2, 3 vezes, daqui até lá, para entender o que ela está. Quando começamos a ler, encontramos uma coisa aqui que tem que se ler mesmo. Seja o tempo foi, vamos lá parar, mas vamos lá ler. Que dividiu a igreja. Nesse livro. O livro, irmão, eu não vou ler, senão eu que estou a dizer. Qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa é livre de ler. Lê um bocado aqui, ali só tem aqui, depois vem aqui. Lê só um bocado. É o livro do Branham. Branham está a dizer. Lê o que o Branham falou. Branham está a falar. Vai. A era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou. Branham disse, eu sou profeta, tive muitas visões, nenhum falhou. Vai. Deixe-me predizer e não disse profetizar, mas predizer que esta era terminará por volta de 1977. Pare. Irmão Branham disse, Jesus Cristo vai voltar em 1977. Ele hoje podemos desconsiderar. Mas está a falar isso em 1960. Que nos falta 17 anos que Cristo vai voltar. Vai naquele outro. Branham que falou. Branham falou que Cristo vai voltar em 1977. Vai. Baseando nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo. Ok, ele falou muito bem. Não estou a profetizar. Continua. Que todas estas visões terão acontecido até 1977. Continua. E, embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Ele pegou, Branham foi pegar Mateus 24, 36. Sabe o que está escrito? Irmão, para só vou ler rapidamente Mateus 24 a 36. Essa é a mensagem. Amém. É a mensagem. Amém. Mateus 24, 36. Jesus Cristo está falando. Branham está a repetir o que Jesus falou. O que o Senhor falou? No 36. Em verdade vos digo. Não, eu peguei aqui no sítio. 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Jesus Cristo falou de dia. E a hora ninguém sabe. Amém. Estão aqui? Amém.
Jesus falou, dia e hora ninguém sabe. É agora o ano falou? O ano falou? Então, podemos conhecer o ano. Amém. Amém. Jesus falou, a hora é o dia. Se ele quer te dizer dia 15, não aceita. Dia 20, em janeiro, não aceita. Mas o ano do Senhor não falou. Como não falou, irmão, continua. Vai querer dizer isso. Eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano. Está vendo? Voltando no Mateus 24 aqui. Jesus não se referiu do ano, só do dia e da hora. Continua. Mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como... Ele está a crer. Branham está a crer e sustentar. Vai. Sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina. Ali entrou Deus. Em vez de Branham falar, a predizer, colocou lá Deus. Disse que com a inspiração divina. Quando falamos em inspiração divina, significa assim diz o Senhor. Branham disse, assim diz o Senhor, Cristo voltará em 1967. Ele voltou? Irmão, Jesus voltou? Ele está em que ano? Agora, Deuteronômio 18, 20. Diz o quê? Deuteronômios 18, 20. Mas um profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, o que falar em nome de outro Deus, este morrerá. Branham, falso profeta. Porque ele falou que em 1937, assim diz o Senhor, Cristo deve voltar. Agora, quando chegamos, Branham morreu, chegamos nos anos 70, a notícia começou a circular. Aqui, somos jovens, né? 77, miúdo bebê todos. Mas os mais velhos sabem. A notícia começou a circular. Ei, tem uma igreja, um profeta, disse 77, vem da tua casa, vendeu as suas casas. Vem da sua empresa. Porque Branham profetizou 7 visões e se cumpriu. E o último Cristo vai voltar em 1977. Vem da sua empresa. Irmão, qual é a empresa? Como Coca-Cola. Vende mesmo porque Cristo está a voltar. Quem falou? Branham. Aquele aí respeitamos. A notícia começou a circular. Quando chegamos na década de 1960, um irmão saiu nos Estados Unidos, foi pregar na Alemanha, na Assembleia do irmão Frank. Quando começou a pregar, na sua pregação, falou na igreja aqui, se preparam. Em 1967, Cristo está a voltar. Quando a igreja acabou, amém, amém. A igreja fica, mas irmão, pastor nunca que nos falou isso. Você, pastor, foi tempo, irmão. Irmão, falaste o quê? Não, Jesus Cristo vai voltar em 1977. Você viu isso onde? Buscou o livro. Amém. Foi buscar o livro. Levou, irmão. Irmão, veja. Irmão falou que também, na verdade, Amém. Confusão entra. Quando a confusão entra, irmão
buscar uma brochura do irmão Branham intitulada Senhor é o Tempo. Naquela brochura, no parágrafo 45, leia só 45. Ora, está aí. Leia só 45. 45. Está na mesma. Então, o que o irmão Branham diz aqui? Se você leu as minhas pregações nas brochuras, se encontrar uma confusão aqui, voltam a ouvir as fitas. Porque a fita é a voz do irmão Branham. Está aí? Sim. Pode ler. Então, esta fita, suponho que os rapazes estejam fazendo a fita. E se acontecer de você obter a gravação, seja quem for quem estiver ouvindo a fita, recorde, se algo é confuso para você, não o diga, a menos que esteja na gravação. Não diga, Você não pode falar nada. Eu continuo. não diga nada contrário ao que está na gravação. Amém. Amém. Quando essa confusão começou, irmão Frank disse não. Branham que falou isso. Oh, então, vamos fazer o quê? Vamos seguir esse conselho. Vamos voltar nas fitas. Amém. Vamos voltar nas fitas. Quando voltaram nas fitas, encontraram que o Branham não falou nada. Irmão Branham disse: não sei, Cristo pode voltar em 1967, como depois de 15 anos, como depois de 100 anos, mas estamos à espera. Irmão Frank foi falar com eles: irmão, o que vocês disseram aí, não, também não fui eu. Oh, quem que falou? Billy Paul. Billy Paul que fala. Billy Paul é quem? Filho do profeta, secretário do papá. Irmão Frank viajou. Na América, Billy Paul, você tem uma brochura, irmão Branham disse que Cristo vai voltar em 1967. Não, eu não tenho. Não! Disseram, não está na brochura. Nas fitas não encontramos. Mas aquele irmão disse, o irmão Branham escreveu uma manuscrita. Você que tem secretário do pai. Filho disse, eu não sei dessas coisas. Então, como é assim? Fizeram o erro no livro, escreve aquilo que se chama errata. Quem conhece isso? Errata. A errata, quando você defende no livro, cometeste um erro, não pode voltar a reescrever mais o livro, não. Escreve uma folha a explicar que eu errei na página 15. A verdade é esta. Escreva agora. Quem deveria fazer tem que ser quem escrever o livro. E quem? Irmão vai. Irmão vai. Escreve errado. Ali nós chegamos no 1937, não. As igrejas, Cristo está vivo. Você tem, vende. Irmão Frank falou, irmão escreve errada. Irmão vai e disse, o que o profeta diz, fica o profeta diz. Amém. E como a confusão lá entrou e a igreja se dividiu. Amém. O problema não é a mensagem. Não nos ofende. São as pessoas. Irmão vai e disse, não posso corrigir o profeta. Já ouviram aqui na linguagem? Quem que corrige o profeta? Já
Já ouviram? Ele disse, irmão Frank, que corrige o profeta. É um profeta. Não! E quando chegamos, 1976, um ano, 77, dia 31, Cristo não voltou. Vergonha sim ou não? Vergonha sim ou não? E a teologia escreveu os livros. Saiu um falso profeta nos Estados Unidos. Estão a ver onde que começou? Por isso que a mensagem está sendo ofendida hoje. Porque supostamente irmão Branham tinha dito que o Cristo voltará em 1967 e não aconteceu. Como não aconteceu, vamos aplicar Deuteronômio. Em que? Falso profeta. Falso profeta. Quem já ouviu o Branham falso profeta? Muitos já ouvimos. Começou aqui. E a mensagem se dividiu. Aqueles irmãos que diziam que Jesus Cristo voltaria em 77, em vez de se converter a pedir perdão, disseram não. Irmão, quem teimosia? E publica esses livros até hoje. 77 já passou. É vergonha. Mas até hoje publicam os livros. Quem diz que o Branham voltaria, mas o tempo já passou. Eles disseram não e a mensagem se dividiu. Os outros ficaram 77. Os outros foram, vamos seguir a ideia do irmão Frank. A igreja, a mensagem ficou com 2 ramos. Amém. Amém. Agora, o que é a mensagem? Quando Branham me disse, não estou a profetizar, é a sua opinião. E a opinião dele? A mensagem é quando ele dizer, assim diz o Senhor. E o mal que eles fizeram, colocaram, assim diz o Senhor, numa coisa que o Branham não falou. E nesse livro tem 2 coisas. Essa aqui é a primeira separação. Por isso temos igrejas e igrejas supostamente nome da mensagem. Quando alguém vem te pregar em nome da mensagem, abre bem os olhos, os ouvidos, para lhe ouvir bem, bem e bem. Vai te dizer, somos da mensagem, somos as mesmas, queremos a mesma coisa, sim. Mas, Paulo dizia, eu tenho medo que na minha partida, quando eu vou sair, vou morrer, atrás de mim virão os lobos. Amém. É isso que está acontecendo hoje na mensagem. Irmão novo na mensagem. Não somos aventureiros, não. Não seguimos o homem Branham, não. Não seguimos o homem Paulo, não. Mas seguimos o dom que Deus coloca nos homens. Amém. Amém. Não somos branhamistas. Mas seguimos a mensagem de Deus que está em homem Branham. Somos frutos, produtos daquela mensagem. Não somos frutos do homem, não. Não somos branhamistas, não. Somos cristãos. Amém. Amém. A confusão não vem da mensagem. A mensagem é uma carta. Irmão vai, andou com o profeta assim, falava com ele. Assim, mas quando chegou aqui, Levi cai. Citou o nome do Levi mais de 3.000 vezes nas suas pregações. Doutor Levi, doutor Levi, doutor Levi, doutor Levi, doutor Levi. Mas quando chegamos aqui, Levi
levou o mundo na confusão. Amém. Amém. Vão pagar. Cada um vai pagar. Irmã Livai deveria fazer a errata, a corrigir. Mas ele disse, é como Pilato. O que está escrito. Não vou mudar. Americano. Você irmã vai falar o quê? Eu sou Livai. Eu andei com o profeta. São aqueles que saiam, profeta diz. Se queres conhecer a sua primeira linguagem, profeta diz, profeta diz, profeta diz, profeta diz, profeta diz. Faça atenção. Vão te levar 50.000 brochuras numa pregação só. 50.000 olha as brochuras. Profeta diz, quando vai dizer, mostra a Bíblia, calado. Amém. Amém. Irmão, essas coisas é para nos servir do exemplo e nos dar a inteligência para saber como nós podemos conduzir. Amém. Cuidado! Vão vir aqui, eles virão. O que eles fazem o quê? Não procuram os pagãos, não. Só procuram aqueles que já estão numa igreja. O mundo, a Bíblia diz, o mundo é grande, muita população. Mas não vão no mundo evangelizar, não. Eles não evangelizam. Só vão vir aqui, evangelista anda aí lá. Eles andam casa a casa. Irmão, vai. São muitos. Vai, ele morreu, mas o Espírito ficou. Amém. Amém. Para hoje, terminamos aqui. Primeira confusão, a divisão na mensagem. E nesse livro tem mais outra coisa. Aqui já caíram. Em vez de identificar a segunda, também não querem. Continuamos até hoje. Então, no grupo, estamos a ficar um pouquinho de cada vez. Que Deus abençoe. Que Deus mais uma vez abençoe a igreja. Amém. Amém. Para Deus alimentar com o nome do Senhor. E vamos primeiramente agradecer a Deus que nos concedeu este benefício. Eu no outro havia conhecido alguém e fui conversando com a pessoa e pus procurar conhecer mais ou menos a fé da pessoa e chegamos neste ponto em que ela me dizia que Jesus Cristo já vinha. Eu fiquei baralhado. Jesus Cristo já vinha. Tanto que por causa desta pregação agora pude entender de onde vem esta tese que eles defendem que Jesus Cristo, felizmente, e pela graça de Deus, pelo menos hoje nós estamos a aprender, para que nós também não caiamos neste erro. Deus nos falou, Deus nos revelou de que maneira nós podemos andar para que não possamos também cair nessas coisas, amém? Sendo assim, vamos colocar uma meditação para assim agradecermos a Deus e também entregarmos o nosso recurso nas mãos do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz nos padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós a vida
maravilhoso, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Louvado seja o teu santo nome pelo seu amor infinito, pela tua graça e misericórdia infinita que mais uma vez o Senhor nos concede. Ó Senhor Pai Deus da glória,